Bom dia, hoje é sexta-feira, 31 de março de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Começa agora. Governo amplia limite de financiamento de agroindústria familiar do Pronaf. Prazo de declaração de processos trabalhistas não será mais em 1º de abril. Ministério da Agricultura suspende eventos com aglomeração de aves em todo o país. Tudo isso e você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Os limites de financiamento da linha de crédito de industrialização para agroindústria familiar do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foram ampliados. De acordo com uma decisão do Conselho Monetário Nacional, o limite passará de 15 milhões para 25 milhões por cooperativa. A medida vale para contratações até 30 de junho deste ano e abrange cooperativas com, no mínimo, 75% dos participantes ativos beneficiários do Pronaf e desde que 75% da produção financiada seja da agricultura familiar. Hoje é o último dia da Tecnoshow em Rio Verde, Goiás. Essa feira, que aborda tecnologia e inovação no agro, inclui, é claro, a participação feminina no campo. O repórter Leandro de Souza nos traz as informações. O papel da mulher cada vez mais significativo, importante e representativo. Essa foi a temática, inclusive, da discussão aqui hoje de uma das palestras que ocorreu aqui na sede do Senar do Sebrae durante o evento do Parque de Exposições da Tecnoshow Comigo 2023. E quem está aqui do meu lado para conversar com a gente sobre esse tema é a Ângela Van Lissel, né? Ela é presidente da Comissão Estadual de Produtoras Rurais da Federação de Agricultura do Estado de Goiás. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, é um prazer conversar com a senhora. E a primeira pergunta que eu faço para a senhora é qual efetivamente neste momento é o papel da mulher no mundo rural? Hoje o papel da mulher é onde ela quiser estar, mas no mundo rural ela vem aos poucos, cada vez mais desbravando os horizontes. Até então, muitas mulheres sempre estiveram presentes no agro, só que sempre ao lado do marido e nunca sendo notadas. E daqui para frente, o foco que eu vejo é que cada vez mais elas vão assumir mais papéis de liderança, vão incentivar mais mulheres e vão fazer o agro diferente. A gente sabe que a sociedade, de maneira geral, é muito conservadora. Ninguém dá espaço para ninguém, é preciso conquistar. Como conquistar este espaço, olhando para o mundo rural, que muitas vezes até é um pouco mais conservador que ambientes urbanos? Como é que vocês pretendem adotar? Que tática, que forma vocês pretendem, de fato, aparecer mais, introduzir a maneira de ver da mulher no mundo rural? Isso é um passo bem complicado, é um passo muito difícil, mas é um passo que está sendo dado. A mulher ela só vai conquistar o espaço dela no momento que ela se mostrar capaz e que as outras pessoas notarem que ela é capaz, não por ela ser mulher ou por isso, por aquilo. Ela é capaz de conduzir um negócio, ela é capaz. E enquanto as outras pessoas perceberem o valor que a gente tem, e isso começa dentro da nossa casa. Quando nossos filhos puderem se inspirar na gente, quando a nossa família começa a ver que a gente deu um passo além no agro, isso é incentivador e mais pessoas começam a querer participar também. Como a senhora pretende conduzir esse processo, por exemplo, na relação do grupo que a senhora trabalha, da comissão que a senhora preside, com a articulação política que há das outras entidades? A gente sabe que a mulher está num contexto de inserção da sua própria realidade dentro do mundo rural, mas ela tem o papel protagonista também na condução política e nas decisões políticas. O apoio da política é muito importante porque se a gente for apoiado pelas instituições, a gente chega mais longe. Então, assim, conseguir inserir a mulher no papel, num estado, numa cidade é muito importante. No estado, agora para o país todo, que nem eu faço parte também da Confederação Nacional das Mulheres do Agro, juntas a gente vê que pode levar para muitas pessoas. E eu não posso pensando na posição que eu estou no nosso estado hoje, só em grandes propriedades.
dentro da FAEG tem a pessoa do hortifruti, tem a que planta de 1 a 10 mil ou quiçá mais. Então, assim, todas têm que serem vistas com os mesmos olhos. A senhora me disse que o importante é dar o primeiro passo. O importante é dar o primeiro passo e já foi dado. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu a realização de exposições, torneios, feiras e eventos com aglomeração de aves em todo o país. A medida, de caráter preventivo, tem validade inicial de 90 dias e foi tomada em função do risco de ingresso e de disseminação de casos de gripe aviária. A portaria também suspende a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior em estabelecimentos registrados. A suspensão se aplica a todas as espécies de aves de produção, ornamentais silvestres ou exóticas em cativeiro. E o uso da nota fiscal de serviço eletrônica e a participação do microempreendedor individual em licitações foram temas da Marcha dos Prefeitos, que reuniu milhares de líderes municipais esta semana em Brasília. Para participar de licitações públicas, o microempreendedor individual deve fazer o seu credenciamento no portal de compras do município. A inclusão pode ser feita, por exemplo, por microempresas que realizam pequenos reparos. Nesses pequenos reparos, você pode fazer um rodízio de mês e eles vão se alternando dentro desse processo para fazer manutenção, serviços, reparos, de repente capinagem ou alguma outra coisa. Isso é uma característica que já está funcionando em vários locais do Brasil. A Prefeitura de Foz do Iguaçu, em parceria com o Sebrae, criou uma condição diferenciada para ajudar os microempresários. Ela investe recursos para fomentar o desenvolvimento da economia local e regional. Ao invés de licitarmos material escolar para compra para 27 mil alunos, o município fez uma lei, ele credenciou as papelarias locais e passou, então, a concentrar na economia local mais de 4 milhões por ano e essas papelarias puderam vender. Outro assunto que foi discutido com os participantes da 24ª Marcha dos Prefeitos foi a adesão de municípios ao projeto Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. O documento digital padronizado nacionalmente possibilita aos municípios a troca de informações sobre o recolhimento de tributos e o perfil dos usuários, o que torna possível uma atuação dos entes federativos com mais inteligência de dados. Hoje estamos inseridos em um contexto em que temos 5.570 municípios e potencialmente 5.570 legislações tributárias próprias para o imposto sobre serviço, obrigações acessórias próprias, softwares próprios. Temos também municípios que não possuem digitalização, que não possuem infraestrutura tecnológica própria. Então, o projeto surge nesse contexto para trazer padronização e oferecer uma cesta de produtos de TI para esses municípios, sejam aqueles municípios já com essa digitalização, sejam aqueles municípios que não possuem softwares próprios para a emissão de notas fiscais de prestação de serviço. Os serviços de alimentação fecharam 2022 com o maior número de novas empresas. De acordo com a Serasa Experian, a categoria registrou, em média, 1.109 companhias por dia útil. Em todo o país, foram 3,9 milhões de novos negócios. Na avaliação da Serasa, a categoria, que engloba atividades como bares, restaurantes, lanchonetes e food trucks, ainda é uma das mais procuradas devido ao baixo investimento inicial e o rápido retorno. O índice de confiança do empresário do comércio encerrou o primeiro trimestre do ano no menor nível desde julho de 2021. De acordo com a CNC, a quarta queda seguida do índice está associada à crise do crédito, já que os juros altos desaceleram o consumo e desmotivam os empresários a investirem no próprio negócio. Essa confiança vem caindo, esse otimismo vem se reduzindo desde novembro do ano passado. Então, o comerciante está sentindo que as condições atuais estão piores, principalmente as condições da economia e as condições de operação do setor do comércio. Os comerciantes de todos os segmentos que nós pesquisamos têm apontado que pretendem reduzir os investimentos. Quando a gente olha os investimentos no próprio negócio, no capital físico das empresas,
na expansão da operação ou do negócio em si, número de lojas, esses investimentos devem cair. A gente já tem, desde o início do ano, o tomador de decisão no varejo apontando que pretende reduzir esses investimentos, obviamente captar recursos para esse tipo de investimento, como também o cenário para o próprio consumo, que passa a ser mais desanimador e desafiador para as famílias que dependem muito mais do crédito para consumir diversos tipos de produtos e serviços hoje em dia. O Pix foi o meio de pagamento mais usado no Brasil em 2022. Pelo menos 24 bilhões de transações foram feitas por esta ferramenta no ano. Isso significa uma média de 66 milhões de operações por dia, superando inclusive o cartão de débito, boleto, TED, DOC e cheques. Em valores, foram movimentados 10,9 trilhões de reais pelo Pix. O levantamento é da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. O mês de abril chega repleto de eventos e feiras de negócios. Confira a programação Brasil Afora, que começa amanhã. A Feira Estética em São Paulo 2023 será realizada nos primeiros 3 dias de abril, no Expo Center Norte. Nos dias 2 e 3, o workshop The Hair estará no espaço Imensitar. Araguaína, Tocantins, recebe a 7ª exposição do Polo Comercial e Industrial da cidade. Será de 11 a 15 de abril, no Complexo Poliesportivo Pedro Quaresma. A Rio 2C chega à capital carioca de 11 a 16, na Cidade das Artes. Em São Paulo, tem a Feira de Inovações da Construção Civil, FEICOM, entre os dias 11 e 14, no São Paulo Expo. A Expo Ótica vai do dia 12 a 15, no Expo Center Norte. No mesmo endereço, entre 14 e 16 de abril, mas em setores diferentes, tem a Expo Noivas, com roupas de festas, e a Arnold Expo, que reúne negócios do setor esportivo dentro da convenção Arnold South América. E no próximo bloco, Banco Central eleva a previsão de alta do PIB. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, para todo o Brasil. O Brasil criou 241 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. É menos do que em fevereiro do ano passado, que tinha o efeito represado da pandemia. O setor que mais contratou foi o de serviços, como educação e de limpeza em prédios comerciais. Os empregadores deverão inserir condenações trabalhistas no e-social. A nova regra consta no manual da versão S1.1 do Sistema de Registro de Informações dos Trabalhadores Brasileiros. E como vão funcionar essas novas obrigações por parte das empresas, é o que a gente confere agora, conversando aí com o CEO da Pact, Lucas Simão. Lucas, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, obrigado. Lucas, explica para a gente, para o nosso telespectador, o que é o e-social. Que ferramenta é essa? O e-social já é uma ferramenta que os empregadores usam hoje, mas utilizam muito para lançar as informações recorrentes do departamento pessoal das empresas. Então, são as informações de folha, de salário, então já faz parte da vida das empresas no dia a dia, mas ganha essa novidade agora com a evolução do que o sistema exige que as empresas informem para eles. E o que diz essa nova versão do manual do e-social? Essa nova versão, ela exige que os empregadores comecem a inserir todos os seus processos judiciais trabalhistas, principalmente aqueles que estão em execução. Então, isso significa uma quantidade de informações adicionais que as empresas não tinham a exigência de cumprir dentro desse sistema, né? A gente está aqui falando de pelo menos 30, 35 informações que a empresa não tem até hoje, não precisava informar para ninguém, no máximo para controles internos, e que agora precisam obrigatoriamente ser informados no e-social. Ou seja, é uma proposta aí que pretende, né, Lucas, unificar o envio dessas informações por parte dos empregadores em relação aos empregados, né?
Isso. A principal preocupação aqui é uma medida muito ligada à apuração de obrigações dentro da empresa. Então, todo o processo trabalhista carrega dentro de si uma série de tabuas da INSS. Então, o esforço todo aqui da União é que a ferramenta aglutine essas informações para que seja mais fácil a apuração de verbas que não tenham sido pagas como deveriam, ou mesmo de irregularidades recorrentes das empresas em condenações trabalhistas ou acordos. Então, ganha aqui uma complexidade e ganha também uma zona um pouco nebulosa de até onde essas informações vão poder ser usadas para fiscalização, por exemplo. E como é que ficam os processos em andamento que já existem na Justiça do Trabalho? Hoje, a exigência que está mapeada nessa regulamentação é que as empresas tragam todos os processos que existem contra ela, mas informem características específicas relacionadas a cálculos, a essas verbas como INSS e R, apenas para os processos que transitarem em julgado. Então, a gente está falando dos processos que estão no final da vida. Um processo trabalhista demora entre 5 a 8 anos para ser concluído, a execução demora os últimos 2 anos. À exceção dos acordos que forem feitos antes. Então, todos esses processos precisam ser cadastrados, mas apenas aqueles com trânsito ou julgado ou acordo vão precisar ter as informações adicionais inseridas. Na sua opinião, Lucas, essas mudanças são viáveis, são oportunas para quem empreende no Brasil? Qual o impacto dessas mudanças para o empreendedor, para as micro e pequenas empresas? Acho que hoje o maior desafio é justamente o como, pode ser uma boa ferramenta para ajudar as empresas a se organizarem com relação a essas informações. As informações são importantes para as próprias empresas e nem sempre elas têm bem organizadas, mas tem um como, E não é à toa que é a segunda vez que a data é prorrogada. Então, a gente já saiu de janeiro para abril e agora a gente tem uma prorrogação sem data definida. Justamente porque há uma complexidade de migração, há uma complexidade com a ferramenta, então precisa ser entendido como essa transição vai ser feita para que o impacto operacional nas empresas não seja de fato destrutivo, E o efeito seja muito mais positivo do ponto de vista de organização de dados e de assertividade. Existe, Lucas, alguma cartilha com orientações para que os empresários, para que os empreendedores eles já possam se preparar aí a essas mudanças? Com certeza, sim. A minha maior dica é que as empresas já aproveitem esse tempo e essa indefinição para higienizarem, como a gente chama dentro do mundo do direito, as informações jurídicas que elas possuem. De fato, muitas informações dependem do departamento pessoal, ou seja, da vida pregressa do funcionário junto da empresa, mas 2/3 das informações novas que serão requeridas pertencem aos próprios processos. Então, quanto antes as empresas se anteciparem, conversarem com seus advogados internos ou dos escritórios que se contratam, para já deixar essas informações organizadas para o cumprimento da obrigação no dia a dia, mais tranquilo vai ser esse processo de transição. Então, o setor vê com bons olhos essas mudanças, Lucas? Eu acho que o setor vê mais uma exigência, obviamente, Não vê com maus olhos, porque vem ao encontro de um movimento corporativo de ter cada vez mais transparência e governança sobre os dados jurídicos e suas obrigações judiciais, mas ainda há muita indefinição de como esse processo vai se dar para que exista tempo de adequação. A gente está falando de algumas realidades no Brasil de 3 milhões de execuções trabalhistas por ano caminhando. Então, a complexidade muito grande, Não se pode também aí diminuir como se fossem centenas meramente ou meros cadastros, A gente está falando de milhares de cadastros a mais numa nova plataforma dentro das empresas. Algumas tecnologias estão sendo criadas para tentar superar essas barreiras, mas são todas incipientes ainda. Então, precisa também aí ter uma convergência para esse processo de adaptação. Ou seja, Lucas, ainda não há um prazo para que as empresas, de fato, apresentem essas informações, mas qual é a dica aí para que esses empresários que estão nos assistindo, os empreendedores, eles devem se atentar na hora das contratações desses novos colaboradores? Olha, eu acho que não tem nenhum impacto relacionado necessariamente ao processo de contratação. Tem muito mais um impacto no sentido da governança dos dados, No processo de contratação, principalmente CLT, que envolve a social, muitas informações são obrigatórias para que aquela contratação vire de fato ativa, E são executadas hoje já pelas empresas. O problema é como guardar essa informação depois que você deixou de ter uma relação com aquele funcionário. Grande parte dos processos trabalhistas no Brasil são de ex-funcionários. Então, uma pessoa foi seu funcionário há 5, 6, 7 anos atrás.
Então, se você não tiver uma boa governança de dados, né, um encontro entre informações do departamento pessoal com informações judiciais, vai ser muito difícil para a empresa cumprir nos prazos estabelecidos pela nova regra com essas obrigações todas. Então, eu diria que o desafio está muito mais na governança de dados do que no dia a dia de contratação de funcionários. Perfeito, Lucas Simão, CEO da Pact. Quero agradecer aqui a sua participação ao vivo com a gente aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigado. Mudando de assunto, o Banco Central prevê um crescimento do Produto Interno Bruto e uma inflação maior para 2023 do que o previsto no fim do ano passado. A projeção de inflação no Brasil sobe para 5,8%, segundo o IPCA. Já o PIB aumenta para 1,2 ponto percentual. Apesar do aumento na previsão, a economia continua em desaceleração se comparado com 2022, quando o PIB cresceu 2,9%. As novas expectativas econômicas foram divulgadas nesta quinta-feira. A Anvisa suspendeu a fabricação de todos os produtos da marca de alimentos Fugini. Durante uma inspeção na fábrica de Monte Alto, no interior de São Paulo, foram encontradas falhas sanitárias graves de higiene e no controle de qualidade e de pragas. No caso específico da maionese, a Fugini admitiu ter usado matéria-prima vencida na fabricação do produto. Os lotes impróprios deverão ser recolhidos dos mercados. Em nota, a empresa diz que já alterou processos e procedimentos reprovados pela vistoria da Anvisa. A Marcha dos Prefeitos, encerrada nesta quinta-feira, teve recorde de público e de participação de ministros. No fim do encontro, as lideranças municipais formalizaram uma carta com reivindicações. Confira na reportagem de Camila Xavier. No encerramento, ministros de várias áreas se juntaram a prefeitos, vices e vereadores de todo o Brasil. E um dos destaques foi o painel que debateu o novo governo. Na abertura, a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, que em 2001 foi vice-prefeita de Rio Grande da Serra, em São Paulo, demonstrou preocupação com a gestão das cidades e, por experiência, conhece bem as dificuldades e desafios que os gestores têm, principalmente nas pequenas cidades, que dependem de repasses do governo federal para viabilizar suas políticas públicas. Eu sei muito bem as dificuldades e os desafios que os prefeitos, que os vereadores, que os gestores públicos têm, em especial nas pequenas cidades, que muitas vezes dependem de repasses do governo estadual ou federal para poder viabilizar suas políticas públicas. Também participaram do painel a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dewick, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional. Ele aproveitou para tirar dúvidas dos prefeitos. O Ministério tem a responsabilidade com a política de segurança hídrica, então seja o PISF, seja as obras complementares, isso tudo está sendo retomado, água para todos. Nós também temos responsabilidade com o desenvolvimento regional e territorial. Então conheçam, nós vamos distribuir o portfólio de todos os programas do Ministério para as prefeituras. É com quem a gente quer trabalhar as rotas daquelas cadeias produtivas locais. Simultaneamente, aconteceram palestras nas 6 arenas disponíveis. A importância da Lei Geral da Proteção de Dados na gestão municipal, os desafios da implantação dos planos de mobilidade e o lixo zero nas cidades foram alguns temas abordados neste último dia. Os prefeitos fecharam o evento com a divulgação da Carta da Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Ela contém as reivindicações que foram discutidas nas 34 arenas do evento e encaminhadas ao Congresso Nacional, que os prefeitos esperam ser atendidas. 10 pautas foram prioritárias. Uma delas é a redução de 11% para a alíquota das contribuições sociais pagas pelos municípios ao regime geral de previdência social, que atualmente está fixado em 22,5%. A proposta é de autoria do deputado Cacá Leão, da Bahia. Outra de autoria do deputado Benis Leocádio, do Rio Grande do Norte, construída em conjunto com a Confederação Nacional dos Municípios, estabelece a atualização monetária do Índice de Gestão Descentralizada, que está defasado em 53%.
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, encerrou a 24ª Marcha dos Prefeitos, garantindo que a pauta de fortalecimento dos municípios brasileiros vai avançar. E reafirmou que o governo vai editar uma medida provisória para prorrogar o período de ajustes da Lei de Licitações, sugerido pelos municípios. A gente só consegue enfrentar os desafios do nosso país com a forte parceria com os municípios, com todos os municípios do Brasil. Encerra hoje o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, consignado e outras modalidades, em atraso com bancos ou financeiras. A negociação é feita diretamente nos canais oficiais da instituição credora ou pelo portal consumidor.gov.br, acessado por meio da conta gov.br prata ou ouro. O mutirão é organizado pela Federação dos Bancos, Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor e Procons. Outras notícias sobre empreendedorismo você acompanha no Instagram do Canal Empreender. Acesse lá, @canalempreender.oficial e siga a gente. O Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. O próximo jornal é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com Sebastião Garcia. Um ótimo fim de semana a todos e eu volto na semana que vem. Tchau!